Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de João, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. É isso, vamos que vamos. Eu começo a falar, minha voz vai sumindo. Enfim, gente, é isso. Vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura do capítulo, que hoje a gente vai falar o capítulo inteirinho sobre um cego de nascença. E o capítulo inteirinho é sobre ele, sobre essa questão de ver e, enfim, de enxergar. Mas vamos deixar o Senhor nos conduzir aí pela sua palavra, amém? E é isso. Sejam bem-vindos, este é um canal, né, onde a gente está aqui desde Gênesis, comentando um capítulo da Bíblia por dia. O Senhor tem nos dado a graça, o entendimento, a revelação, e não somente para falar a respeito, né? Não é um local de pregação, de nada disso, é simplesmente para a gente aprender a ler a Bíblia com prazer, né, com entendimento e buscando extrair ali conceitos e princípios e uma forma de praticar, de levar ela para o nosso cotidiano. Então é isso. Sem mais delongas, simbora. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Coloco diante de Ti a leitura da Tua palavra. Que seja lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, espada, Deus, que penetra entre juntas e medulas. Em nome de Jesus, que sai cortando, sabe, Deus, a nossa carne, o nosso espírito, Deus, em nome de Jesus, penetrando em nossa mente. Em nome de Jesus, moldando, Deus, a nossa maneira de ser e de viver. Nós oramos e te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmolas perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é de Deus, porque não respeita a lei do sábado. E outros perguntaram: Como pode um pecador fazer milagres tão grandes? E por causa disso houve divisão entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar ao homem: Você diz que ele curou você da cegueira, e o que é que você diz dele? Ele é um profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele.
e perguntaram: esse homem é filho de vocês? Vocês dizem que ele nasceu cego, e como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que ele agora pode ver e não sabemos também quem foi que o curou. Ele é maior de idade, perguntem e ele mesmo poderá explicar. Os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: eu já disse, vocês não acreditaram. Por que querem ouvir isso outra vez? Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: você que é seguidor dele. Nós somos seguidores de Moisés, sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmo sabemos de onde ele é. Ele respondeu: que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Eles disseram: você nasceu cheio de pecado e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e, quando o encontrou, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já ouviu, é ele quem está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram isso e perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. Gente, é o capítulo inteirinho que Deus deu, falando de um cego de nascença. E são 3 vezes, 4, 5 vezes as pessoas perguntando: como você pode ver, meu filho? Que isso? Que história é essa? Não existe isso. Nunca se fez isso na face da terra. E a gente já viu muitas curas aqui. Curas difíceis, milagres, impossíveis, né? Muitas. Muitas vezes pessoas dominadas por demônios, outras cegos, mas parece que aconteceu isso com eles por um... Deixa eu tirar daqui, que senão vai começar a esquentar. Então, cegos que adquiriram aquilo, mas esse daqui é um cego de nascença. Então, era como se, pelo que conta aqui, é como se, tipo, esse homem, né? E é uma coisa que tanto os discípulos de Jesus vão dizer, quanto os fariseus vão dizer, vão falar: você é cheio de pecado, você nasceu cheio de pecado. Ou seja, uma pessoa que nascesse com um problema de nascença, ela já era, de fato, assim, ou ela, né, pecou, o que, como a criança vai pecar, um bebê, né? Você nasceu cheio de pecados. E os discípulos perguntam: mestre, quem pecou, os pais ou ele? E aí também, ou, né? Provavelmente aquilo vinha de uma ascendência, né? Os pais pecaram, os pais dele pecaram e por isso veio uma consequência dessa, né? Como a gente sabe que acontece, né, gente? Como a gente sabe que as pessoas são julgadas por esses padrões, né? Por essas afirmações que a gente não faz ideia de onde está tirando. Eu já li um livro, inclusive, muito bom, sempre recomendo aqui, do Cote, falando
o Avivamento do Odre Novo, eu acho, falando sobre essa questão de trazer, né, coisas das gerações passadas. Mas aqui Jesus, ele quebra isso na vida desse rapaz, não necessariamente na vida de todos os que nascem com algum problema. Então Jesus aqui vai virar e vai falar, não, esse homem, o problema dele não foram os pais e nem mesmo ele, mas foi para que a glória do Senhor se manifestasse. E de fato estava se manifestando, porque eu nunca vi algo tão comentado, né? Normalmente as pessoas se alegram, ainda que seja no sábado, né? Que as pessoas se alegram, as pessoas falam que de fato Jesus é Deus, né? Jesus é o Messias, esse é o profeta. Mas nessa história tem algo diferente, porque vai dizer que aquele homem não parece ter pedido esse milagre, ele parece, sei lá, se ele sequer viu, sabia que Jesus estava passando ali, apesar de que mais pra frente ele vai falar que sabia que era Jesus, que Jesus, o homem, Jesus, aquele homem chamado Jesus pega e faz lodo ali e coloca no negócio dele. E aí ele vai e ele volta. Ele não volta saltitante, ele não volta dando glória a Deus, nem nada disso. Ele volta normal. Mas aquele homem, ele mudou de tal forma, né? A gente sabe que cego, principalmente de nascença, tem aquela íris azul, né? Mas não é sobre a íris do olho, sabe? Não é sobre, ele agora tá podendo andar e tá podendo enxergar. Ele tá muito diferente a ponto das pessoas virarem e falarem, será que é ele? Nossa, eu acho que é. Não, acho que não é, mas é bem parecido com ele. E aí a ponto dos fariseus virarem e falarem, não, chama os pais dele pra gente ver se é ele mesmo, porque ele tá muito diferente. E aí vai dizer que esse homem, então, e aí ele é objeto ali de um estudo aprofundado do que tinha acontecido, né? Então, uma das coisas que me chama muita atenção é isso. E aí eu já vou passar para o último versículo, que Jesus vai falar sobre essa questão, né? Enfim, aquele homem, primeiro eu quero falar sobre isso daqui que ele falou, porque as pessoas estavam falando, um homem que faz uma coisa dessa não pode ser de Deus. Ele vira e ele fala, cara, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Como alguém que faz isso comigo não pode ser de Deus? Não, porque ele quebrou uma regra, um mandamento. E aí, ele vai virar e vai o cego, né, o ex-cego, vai virar e vai falar assim, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Vocês que vivem na sinagoga, vocês que vivem aprendendo sobre Deus, sabe? Aí olha só, sabemos que Deus... E esse homem, ele não parece ser crente, ele não parece ser alguém interessado nesse negócio de cristianismo, de buscar algum tipo de religião. Ele estava satisfeito em estar fora, porque ele viu um monte de hipocrisia dentro da sinagoga. Então ele veio, mas ele sabe alguma coisa sobre Deus, todo mundo sabe alguma coisa sobre Deus. E ele viria e ele fala assim, sabemos que Deus não atende pedido de pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. E aí eles falam, né? Você nasceu cheio de pecado e tá querendo nos ensinar. Sai fora, ô cego, você é doida? Aqui a gente sabe, a gente lê Moisés, a gente conhece tudo sobre Moisés. A gente conhece tudo sobre as leis, sobre o Messias, sobre isso, sobre aquilo. Não vem querer nos ensinar, você que viveu lá naquela fossa. E aí, beleza, e aí Jesus de novo vai ao encontro. Diz que eles expulsam, excomungam
aquele homem da sinagoga, e os pais ficaram com medo de ser excomungados também, então nem quiseram se meter nessa ideia, falou, ó, ele é maior de idade, ele que resolve aí os seus B.O.s, a gente quer continuar vindo aqui. E aí, gente, vai dizer que Jesus vai encontrar ele então fora da sinagoga e vai falar, você crê no Filho do Homem? E ele vira e ele fala, me apresenta ele, quem é esse? Eu não sei se eu creio nele, nunca procurei saber, nunca quis, nunca tive interesse, mas me apresenta ele, que se ele for assim como o Senhor é, eu acredito, eu quero acreditar, eu quero seguir esse homem. E aí Jesus vira e fala, sou eu, muito prazer. E ele vira e ele fala, eu creio, e se ajoelha diante dele. E aí, tem uma última parte aqui que eu queria comentar, mas eu não vou porque meu tempo... É isso, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.